Amém. Eu quero nessa noite cumprimentar os amados com a paz de Jesus Cristo, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está muito alegre, diga glória a Deus. Quem acredita e entende que hoje é noite de vitória, diga glória a Deus. Amém. Também acredito que hoje é noite de vitória. E eu quero louvar ao Senhor, irmãos, por essa grandiosa oportunidade que Deus, Ele nos concede de poder nessa noite ser canal de bênção, irmãos, para a nossa igreja mãe, né, irmãos? Pregar, para quem gosta de pregar, já é bom. Imagine você pregar na sua casa, na sua mãe, né? Então eu quero louvar a Deus pelo meu pastor Vitor Rodrigues, amém, que é usado por Deus para nos proporcionar momentos como esse, amém, que Deus possa lhe abençoar. Eu quero que você dê uma linda salva de palmas nessa noite para o Deus que está sobre a vida do nosso pastor Vitor Rodrigues, irmãos, porque tem sido um pastorzão em nossas vidas. Também quero agradecer ao nosso irmão Marcos Medeiros, a equipe da Arca Produções, está aí filmando, né, esse evento, filmando essa campanha, a campanha da carta. Nós queremos louvar a Deus, que Deus possa continuar lhe abençoando, tanto você como a sua família e a sua equipe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sem demais delongas, abra comigo a sua Bíblia Sagrada no segundo livro, melhor dizendo, dos Crônicas, no capítulo 32. Abra comigo, por favor, e vá até o versículo de número 17 nessa noite, para que nós possamos estar meditando na palavra que Deus tem colocado em meu coração. Eu tenho certeza que nessa noite Deus, irmãos, tem uma palavra para os nossos corações. Quero pedir os irmãos que estão à minha retaguarda, pastor Maico, presbítero Derlan, nosso amigo Gustavo, amém, diácono Rogério, que orem para que Deus possa nessa noite fazer o que lhe apraz, amém? Quem achou, irmão, o segundo livro dos Crônicas, capítulo 32, versículo 17, diga amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus: escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Versículo 18: e clamaram em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Amém? Quero que você mais uma vez feche agora os seus olhos comigo em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez nessa noite em nome de Jesus Cristo. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai de amor e de bondade, nós damos ao Senhor, somente ao Senhor, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Pai, por essa grandiosa oportunidade. É bem, Senhor, sabido de todos nós, ó Pai, que mérito não há em nós, Senhor, para tão grandiosa oportunidade. E nós queremos lhe pedir nessa noite que o Senhor seja extremamente glorificado. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai quebrando todas as cadeias do diabo, todo o bloqueio, toda a resistência, Senhor, à pregação da Tua palavra. Ó Deus, nessa noite eu vou contra todos os demônios e dou uma ordem no nome de Jesus a todos os demônios, a todo principado, a toda potestade, a toda hoste infernal. Pega toda a sua bagagem, pega todas as suas trouxas e vai batendo agora em retirada no nome de Jesus. Deus, eu lhe peço, ser conosco em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então o rei Ezequias, ele aparece no cenário como um rei, que a Bíblia até chega a dizer que antes dele não houve, e depois dele não houve. A Bíblia dá uma ênfase muito grande, porque ele de fato restitui a espiritualidade do povo de Israel. Aí a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 32 do segundo livro dos Crônicas, que depois dessas coisas, depois de toda a fidelidade
do rei Ezequias para com Deus que ele servia. Escute isso, por favor. Olha bem aqui para mim nessa noite. A Bíblia diz que depois de tudo aquilo que ele faz, coisas que eu nem citei aqui porque são muitas coisas, a Bíblia diz, irmãos, que agora Senaqueribe, rei da Síria, se levanta para afrontar e para invadir a cidade do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é interessante, porque o nosso pastor disse em outro momento lá no Alto da Boa Vista, é verdade, irmãos. Muitas das vezes a gente pensa que depois que a gente se converte, a gente pensa que depois que a gente se posiciona, que a luta vai parar, que o diabo não vai perturbar, que as coisas agora vão ficar lá, vão ter pra gente. Mas nessa noite eu vim na contramão para te dizer que quanto mais você se posicionar, mais o diabo vai se levantar, mais o diabo vai ficar furioso. Mas uma coisa eu sei, ele tem dois trabalhos: primeiro o de se levantar e o segundo de cair, porque a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas é importante que eu diga isso para você nessa noite, porque eu lembro o obreiro Gustavo, eu lembro o presbítero Derlan, que quando eu me converti, eu lembro que eu tenho uma irmã que é uma bênção, tem boca, mas não fala. Mas eu lembro que assim que eu me converti, a gente teve um probleminha lá em casa, e eu muito novo convertido, eu falei assim para ela: quero ver se fosse naquela época. Por quê? Porque eu não estava acostumado com aquele levante, porque depois que você se posiciona, o levante vem da onde você menos pensa que vai vir. Quando você resolve se posicionar, a luta bate na porta. Mas eu quero declarar mais uma vez no nome de Jesus, que todos os levantes que estão vindo sobre a sua vida, eles vão cair, eles vão cair, eles vão cair, porque Deus, Ele é na nossa vida. Senaqueribe se levanta para invadir a cidade. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia diz, sabe o quê? É que quando Senaqueribe se levanta para invadir a cidade, escute isso, por favor. Lá no versículo 1 do capítulo 32, a Bíblia começa a discorrer sobre isso, do versículo 1 até o versículo 8. A Bíblia diz que o rei Ezequias não fica esperando Marta, o rei Ezequias não fica esperando Rafael, ele não fica esperando família reviver. Senaqueribe chegar para estraçalhar, esmigalhar, esmiuçar a cidade de Judá. Não, a Bíblia diz que ele faz algumas coisas. A Bíblia diz que primeiro, ele pede conselho aos príncipes, pede conselho aos sábios da época, e a Bíblia diz que ele é orientado a tapar as fontes que estavam fora da cidade, as fontes de água, dizendo ele: não vou dar mole para que o rei Senaqueribe venha, cerque a minha cidade e ainda beba água de graça na minha cidade. Não, eu vou tapar as fontes. A Bíblia diz que além de tapar as fontes, o rei Ezequias também, ele restitui os muros que estavam quebrados. A Bíblia diz que ele fecha todas as brechas, e a Bíblia diz também que ele constrói um outro muro atrás daquele muro que ele havia construído. Escute isso, por favor, porque o que Deus está tratando conosco nessa noite são estratégias para nós vencermos as afrontas da vida. A Bíblia diz que ele primeiro tapa as fontes. A Bíblia diz que segundo, ele constrói, ele restitui os muros, fecha as brechas. A Bíblia diz que terceiro, ele constrói outro muro atrás daquele muro que ele havia restituído. E a Bíblia Sagrada diz também que ele faz arma e escudo em abundância. Como quem quer dizer: pode vir Senaqueribe, pode vir contra a minha cidade, pode vir contra o meu povo, pode vir contra a minha casa, vem quente que eu estou fervendo. Ou seja, ele não facilitou para Senaqueribe entrar, esmigalhar, quebrar, aniquilar a cidade. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te
te dizer: não dê facilidade para o teu adversário. Não dê facilidade para o teu adversário. Ele tapa as fontes e diz: água de graça não vai beber. Ele fecha as brechas e diz: nas brechas ele não vai entrar. Ele constrói muro e diz: eu vou me fortificar. Ele faz arma em abundância e diz: pode vir, vem quente que eu estou fervendo. Mas na minha cidade, na minha casa, aqui você não vai ver nada de mão beijada. Levante a mão assim nessa noite no nome de Jesus Cristo, porque eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite. Levante a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, isso. Segura a mão lá em cima, porque Deus te trouxe aqui para te dizer: não dê facilidade para o teu adversário. Não dê facilidade para o teu adversário. Não dê facilidade para o teu adversário. Hoje é noite de fechar as fontes. Hoje é noite de tapar as brechas. Hoje é noite de restituição sobre a tua vida. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. O nosso problema, obreiro liberto, é que às vezes a gente dá facilidade para o adversário. A Bíblia diz que o rosto de Senaqueribe era de guerra. Ele veio para esmigalhar mesmo. Ele veio para massacrar mesmo. E quem conhece a história do povo da Síria sabe que a Síria, quando chegava para estraçalhar. Quem não conhece a Bíblia talvez não saiba. A capital da Síria era Nínive. E Jonas não quis ir para Nínive porque Jonas sabia das histórias que tinham acerca daquela cidade. Para você ter noção, aquele povo era um povo tão ruim que a história diz que eles escalpelavam as pessoas. O que é escalpelar? Escalpelar era que depois de matar, ou até mesmo semi-morto, os seus adversários, eles introduziam uma espécie de uma estaca pelas partes íntimas do ser humano. Eles introduziam uma estaca pelas partes íntimas que saía na boca, de modo que a pessoa ficava igual, já viu aquele peixe que é pego pela boca, ou então um porco que você fura e bota ele atravessado? Eles faziam isso, eles tinham esse costume de deixar a pessoa lá pendurada para todo mundo ver. O rosto era de guerra. Senaqueribe queria massacrar, mas Ezequias disse: eu não vou entregar a minha cidade de mão beijada, eu vou me posicionar. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas você não vai entregar a sua casa, a sua cidade, a sua vida. Você vai se posicionar. Eu estou falando que o rei Ezequias foi uma liderança, pastor Michael, que demonstrou, que transmitiu segurança para quem cercava o seu derredor. O mundo estava desabando, e ele sabia que quem vinha contra ele era alguém que de fato, pastor Vitor, tinha bala na agulha. Mas a Bíblia diz, irmãos, que em meio a todo aquele caos, o terremoto está surgindo, a tempestade está caindo, está todo mundo se descabelando, mas a liderança está de pé dizendo: fiquem tranquilos, porque conosco está o Deus Todo-Poderoso. Nessa noite eu quero te dizer duas coisas: fica tranquilo, porque conosco está o Deus Todo-Poderoso, e Ele vai guerrear as nossas guerras. E a segunda coisa, você é liderança, você é chefe de família, você é mulher de família, você é um homem de Deus, você é a cabeça da tua casa. Transmita segurança para quem cerca o seu derredor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Transmita segurança. O que nós mais temos percebido, eu vou aproveitar porque eu não sou bobo e sei que a mensagem está sendo gravada.
Eu vou aproveitar porque eu não sei aonde pode chegar esse DVD, mas eu quero que você fite aqui bem os olhos em mim nessa noite. Eu quero te dizer que hoje o Brasil está sofrendo, que hoje as famílias estão sofrendo, porque falta liderança que transmita a segurança, porque tem muito menino, tem muita brincadeira, mas eu vou profetizar em nome de Jesus, que Deus está levantando na família Reviver, Deus está levantando uma geração que vai demonstrar segurança. Deixa manda candarábia de abriás. Levante a mão se você recebe essa palavra. Levante a mão se você recebe essa palavra. Transmita a segurança. Vira aí para o seu irmão e diga assim para ele: irmão, transmita a segurança. Diga, pode falar isso. Diga, transmita a segurança. Diga, o mundo está desabando, o pau está quebrando, a situação está difícil, mas transmita a segurança. Transmita a segurança, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o Deus Todo-Poderoso. Uma liderança que transmita segurança, pastor. Eu gosto muito da passagem bíblica de Gênesis 22, quando a Bíblia diz que Deus resolve provar Abraão, e Abraão, segundo a Bíblia, pega Isaac de madrugada, por orientação de Deus. Ele não conta nada para Sara do que ele ia fazer. A Bíblia diz também que Abraão, chegando perto do lugar, ele vê o lugar de longe, ele manda os moços ficar lá, e olha a palavra de segurança para os moços: fiquem aqui, porque eu vou ali, e havendo adorado, eu vou tornar para junto de vós. A Bíblia diz que quando Isaac pergunta: pai Abraão, temos aqui a lenha, temos o fogo, temos o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Abraão não dá o braço a torcer e diz: ah, Isaac, meu filho, você que é o cordeiro. Não, a Bíblia diz que em meio ao caos ele transmite segurança e diz: Isaac, meu filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Agora imagina se Abraão chega para Sara e diz: Sara, Deus mandou eu matar o moleque, Deus mandou eu matar o menino. Sara, irmãos, como ama Sara, irmão, vocês sabem que Sara é meio atribulada, né, irmão? Vocês sabem disso. Sara ia se descabelar toda, se desesperar e agarrar na roupa de Abraão e dizer: não, meu Senhor, Deus não mandou isso não, tu está desviado, tu está sem visão, tá maluco. Imagina se ele conta para os dois moços que ia matar o menino. Os dois moços se agarrar: não faz isso não, meu Senhor, não faz isso não, meu Senhor. Se ele conta para Isaac: Isaac, eu tenho certeza que perna para que te quero. Isaac sairia correndo e dizia: o quê? Vou morrer cedo? Nada. Mas ele, em meio ao caos, em meio à dificuldade, ele transmite segurança. E que eu acho mais interessante, sabe o que é? É que a Bíblia diz em Hebreus que Abraão estava mesmo para matar Isaac, ou seja, ele não estava brincando, ele iria matar porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitar, ele iria matar. O mundo estava desabando, ele esperou 25 anos para ter Isaac, a situação estava difícil, mas ele não deu o braço a torcer e transmitiu segurança. Transmita segurança para quem cerca o seu derredor. Então ele transmite segurança. E Senaqueribe, ele não descansa, porque eu sei que você já sabe, mas eu quero repetir. Porque o nosso diabo, se uma das coisas que ele é paciente, também insistente. O diabo é insistente, irmãos. O diabo não desiste fácil. E me entristece às vezes, quando eu vejo algumas pessoas, quando eu vejo algumas pessoas que desistem facilmente. Uma vez um obreiro disse uma palavra para mim, que eu guardei no meu coração. Ele disse: Arliton, no evangelho você tem que insistir. Você tem que insistir, irmãos. Para ter vitória na presença de Deus, você tem que insistir. Lembra quando a Bíblia diz: batei, abri-se-vos-á
buscai, buscais e encontrareis, pedi, pedi e recebereis. Ou seja, tem que ter uma continuidade, tem que ter uma insistência, tem que ter uma perseverança. O diabo persevera, o diabo insiste, mas tem muitos cristãos que entregam os pontos de mão beijada e desistem facilmente. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: não desista facilmente, seja insistente, seja resistência, porque a Bíblia diz, irmãos, que se nós resistirmos o diabo fugirá de nós. E ele então insiste e começa a botar o povo contra Ezequias. A Bíblia diz que ele chega ao ponto, o mensageiro chega ao ponto de dizer que Senaqueribe faria com que o povo de Judá viesse beber as próprias urinas e comer as próprias fezes. A Bíblia diz que ele perturba por demais o povo do Senhor, chegando ao ponto dos mensageiros de Ezequias dizer: fala conosco em síriaco, para que o povo não entenda. E a Bíblia diz que ele diz não. Os mensageiros dizem: não, eu vou falar em judaico mesmo, que é para todo mundo entender que a gente vai entrar e vai acabar com a cidade. A Bíblia diz que os que estavam no muro ficaram atemorizados. Eu poderia entrar aqui, vou deixar isso para o pastor Vitor Rodrigues, amém? Ficaram atemorizados, e a Bíblia diz, irmãos, que em meio a todo aquele caos, Senaqueribe estava com a intenção, e essa de fato era a intenção, era de atemorizar, era de afetar, escute isso por favor, era de afetar o psicológico do povo. Escute isso por favor, pelo amor de Deus. O adversário, o nosso adversário, ele é mestre em tentar afetar o nosso psicológico. Ele é mestre em tentar afetar o nosso psicológico. Eu vou repetir para você guardar bem essa palavra. O diabo, ele é expert, ele é doutor em afetar o nosso psicológico, porque ele sabe que se você não estiver bem mentalmente, você não consegue render, seja na obra, seja em casa, no trabalho, casamento, namoro, noivado, faculdade e etc. Ou seja, o diabo é mestre em afetar o nosso psicológico. Ele vem fazendo barulho, dizendo que vai entrar, que vai fazer e vai acontecer. E o que tem de pessoas que caem na lábia do diabo e se esquece que com ele está o Deus Todo-Poderoso. O diabo fica lá dizendo: eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou acabar. Eu lembro muito bem da passagem bíblica lá de 1 Samuel 17, quando a Bíblia diz, irmãos, que o gigante por nome de Golias, ele se apresenta no cenário de Israel. E vocês conhecem a Bíblia, sabem bem o que eu vou dizer. Ele fica 40 dias, escute isso, diga assim comigo: 40 dias. Está fraco? Diga 40 dias. Ele fica 40 dias ganhando a guerra só no gogó, Marta, só no grito. Por quê? Porque Golias chegava, se apresentava, mostrava seus bíceps, eu não sei nem falar, os seus tríplices, mostrava os seus músculos, mostrava a sua armadura e dizia: dá-me um homem, dá-me um guerreiro, porque eu vou acabar, eu vou fazer e vou acontecer. O povo, irmãos, o povo ficou 40 dias atemorizado por um homem que, segundo a Bíblia, não chegou a nem brigar com ninguém de Israel, não. Ele só se apresentava e dizia: eu vou quebrar, eu vou fazer, eu vou entrar, olha como eu sou grande, olha como eu sou forte, olha o meu escudo, olha a minha armadura. E o povo ficou atemorizado. Nem Saul quis se apresentar. Ele pedia um homem, dá-me alguém, dá-me um homem. E ninguém queria ir. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Davi foi levar lanche para os seus irmãos. E de repente alguém diz assim: olha, o homem que venceu o gigante, o rei vai dar grandes riquezas, vai casar com a filha de Saul, e a família vai ser isenta de imposto em Israel.
A Bíblia diz que Davi diz o quê? Vão fazer o quê? O homem que vencer, repetem, olha, o homem que vencer, o rei vai dar grandes riquezas, vai casar com a filha do patrão. Se fosse no dia atual, não vai pagar mais conta de água, de luz, Wi-Fi é de graça, não vai pagar nada. A Bíblia diz que Davi vira e diz: eu sou homem, eu vou lá. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus? Eles queriam um homem, mas Deus levanta um menino que através do poder dele faz o gigante ser derrotado. Eu só quero te mostrar que Golias, ele ficou 40 dias ganhando a guerra sem brigar. E muitas das vezes o que o diabo faz é isso com as casas, com as famílias. E muitas pessoas ficam atemorizadas e dizem: o diabo disse que vai fazer, o diabo disse que vai acontecer, o diabo disse que vai isso, que vai aquilo. Mas hoje eu vim na unção do Espírito Santo de Deus para cantar para você o que canta Anderson Freire. Eu quero que você olhe bem para cá, porque Deus te trouxe aqui para te dizer que o gigante pode até ser grande, mas ele é bem menor que a mão de Deus. Ele é bem menor que a mão de Deus. Então não deixe o diabo afetar o seu psicológico. Se apresenta, vai para a guerra, porque Deus, ele é na tua vida. Eu vou caminhar para o fim agora, dizendo que em meio a todo aquele caos, quando ele recebe aquelas cartas, a Bíblia diz no versículo 20: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. A primeira coisa que Ezequias faz, ou melhor, uma das coisas que ele faz, e a mais importante, é que em meio a todo aquele caos, ele foi orar. Ele foi falar com Deus, ele foi para o templo e pedir para Deus guerrear a guerra dele. Eu sei que você já sabe, eu sei que você já entende isso, e quem me ouve diga amém. Mas Deus te trouxe aqui para renovar isso na tua mente, que em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio à afronta, você não pode deixar de orar. Um dos maiores segredos do crente é o poder da oração. Mas muitas pessoas desprezam a oração. Eu não estou falando daquela oração que você ora para almoçar ou para jantar, que é até importante. Paulo disse: tudo dá graças. Nem aquela oração que você, antes de dormir, fala 5 segundos com Deus, deita, chega e sono e ronca. Eu estou falando que a nossa geração, eu estou falando que quem quer vencer a afronta tem que dobrar o joelho no chão, botar a boca no pó, chorar, clamar, passar alguns momentos, algumas horas talvez, diante da presença de Deus. Irmãos, escute isso por favor. Eu lembro, irmãos, Gustavo está aqui no altar, não me deixa mentir, está ali também o obreiro David, jovens que foram moços comigo na mocidade, e eu lembro que não foi poucas vezes, pastor Vitor, que a gente ficava, irmãos, 3, 4 horas de joelhos sem levantar. Eu não estou falando que era 40, eu estou falando que era 3, 4 horas, que a gente madrugava, quando acordava, meu Deus, já está de dia, e tinha um desejo de conhecer, um desejo de orar. Eu lembro, irmãos, que quando nós dirigíamos as consagrações de mocidade, que o nosso pastor era o nosso líder de mocidade, eu lembro que ele colocou a gente para dirigir a consagração, junto com o diácono Marcelo Brandão, e eu lembro que a gente ficou ali 4 anos, dirigindo a consagração,
sexta-feira, toda sexta-feira, era mini vigília, que de mini não tinha nada, porque acabava 3, 4, 5 horas da manhã, e a gente, quando acabava muito cedo, ficava conversando ali na rua, para deixar a hora passar, para a gente abrir a igreja 8 horas da manhã, porque tinha consagração. Quando acabava a consagração, a gente ia para o monte orar, e quando descia do monte, ia para minha casa, para orar mais um pouquinho, almoçar e glorificar o Deus Todo-Poderoso. Eu estou dizendo que a nossa geração precisa voltar até joelho no chão. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Hoje em dia a gente fala, é campanha, tá cheio, é festa, todo mundo quer, mas orar, ciclo de oração, dobrar o joelho no chão, poucas pessoas querem. Mas eu vim na unção de Deus nessa noite para profetizar, e eu quero que você levante a mão para receber, que Deus está levantando uma geração, uma juventude que vai amar o joelho dobrado no chão. Quem entende isso, diga glória a Deus. Nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a orar. Lembra quando a Bíblia diz que Pedro foi preso? A Bíblia diz que a igreja, irmãos, dobrou o joelho no chão e foi orar. O anjo visitou a Pedro, irmãos, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, o anjo tocou nele e disse: levanta, a liberdade chegou, moço, cinja aí os seus lombos. Pedro levantou, a Bíblia diz que Pedro levantou e saiu, e as portas de ferro se abriram sozinha. Ele sai de mão dada com o anjo, a porta de ferro abre sozinha. Nem Pedro acreditou, Pedro achou que era uma visão, Pedro achou que era um sonho, mas não, era um milagre através do poder da oração. Quer libertação? Quer libertação? Dobre o joelho no chão e vamos orar. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Diga assim para o seu irmão, dá um glória aí para o irmão achar que é com você, irmão. Oração. A segunda coisa que eu aprendo, que é interessante nesse texto bíblico, é que além de orar, a Bíblia diz que ele leva para orar com ele. Eu vou ser rápido nesse tópico, porque ainda tem algumas coisas para falar. A Bíblia diz que ele chama o profeta Isaías, pastor Vitor, para orar com ele. Sabe o que eu aprendo com isso, presbítero Derlan? É que Ezequias entendeu que existia uma unção na vida do profeta Isaías. Isso significa que Ezequias, obreiro David, isso significa missionária Talita, isso significa diácono Cosme, que Ezequias, ele honrou a unção de Deus que estava sobre a vida de Isaías. Escute isso, por favor. Ele entendeu que ele poderia até orar, mas o negócio dele mesmo era reinar, era governar, era liderar. E talvez, chamando o profeta Isaías, a oração poderia chegar um pouco mais rápido no trono de Deus. Ele respeitou a unção de Deus que estava sobre a vida de Isaías. E hoje eu vou falar porque eu sou de casa. Sabe por que tem muitas pessoas que não vencem afrontas? Porque não respeitam a unção de Deus que está sobre a vida da liderança. Tem muita gente que não respeita a afronta, que não consegue vencer a afronta, porque não respeita, eu vou falar bem claro, que não respeita às vezes a unção de Deus que está sobre a vida do pastor. Eu sei que você sabe disso. Jesus Cristo foi impedido de fazer milagre em Nazaré, porque não recebeu a honra, o reconhecimento que merecia. E ele mesmo que diz é que o profeta não tem honra na sua própria casa. Se nós queremos vencer a afronta, nós precisamos aprender a respeitar a unção que está sobre a nossa liderança. Uma vez uma irmã disse assim: se é comigo que o pastor tal faz isso, parece até a pombagira, irmão. Ele ia ver o que ia acontecer, porque comigo, você sabe como é. Eu vou dizer para você, sabe como está essa irmã?
na caverna, não na caverna que nosso irmão pregou aqui não, mas na caverna frustrada, cabisbaixa. Por quê? Porque não respeita a unção de Deus sobre a vida do pastor. Nós precisamos aprender a respeitar a unção de Deus. Eu vou caminhar para o fim agora, dizendo que a segunda coisa que eu aprendo no versículo 20, quando ele chama o profeta Isaías para orar, é que ele entendeu que naquela situação ele não poderia orar sozinho. Escute isso, por favor. Existe guerra. Escute isso, por favor. Existe guerra que a gente não consegue vencer sozinho. Tem guerra que a gente tem que ter um companheiro de oração. E a Bíblia até ensina isso, que é melhor ser dois do que ser um, porque se um cair, o outro pega e bota ele de pé, e que um cordão de 3 dobras é até mais difícil de se rebentar. Tem hora que a gente tem que chamar alguém para orar conosco. É por isso que eu aprendi a não desprezar quando alguém diz assim comigo: ora por mim, me ajuda em oração, me ajuda nessa causa aqui. Por quê? Porque tem momento que a gente tem que chamar alguém para orar. Quer ver um exemplo bíblico? Lembra lá de Daniel, se não me engano, no capítulo 2, quando a Bíblia diz que Nabucodonosor tem um sonho, e Nabucodonosor pede uma coisa dificílima, quase impossível para o homem fazer, que era: Nabucodonosor queria que os sábios da época viessem adivinhar o sonho que ele teve e depois interpretar. Escute isso, por favor. A gente sabe que o normal, irmã Rafaela, é alguém contar o sonho pra gente, não é isso? E a gente lá interpretar o sonho. Mas Nabucodonosor não queria. Ele queria que os sábios da época, que os magos da época adivinhassem o sonho que ele teve e depois interpretasse o sonho que ele teve. E ele disse: se ninguém interpretar, vai todo mundo morrer. Chegou ao ouvido de Daniel, que era tido por sábio também naquela época. A Bíblia diz que Daniel pediu um tempo para orar, e quando foi orar, ele chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego para orar com ele. Ou seja, ele chamou companheiros para orar com ele. E sabe o que a Bíblia diz? Que de madrugada Deus visita Daniel em sonho, dá uma revelação e mostra para Daniel tanto o sonho como também a interpretação. Daniel se apresenta, conta o sonho, conta a interpretação. Nabucodonosor glorifica a Deus, Daniel vira governador, e Sadraque, Mesaque e Abidnego chefes de províncias. Por quê? Porque Daniel entendeu que aquela causa era difícil e que ele precisava de companheiros para oração. Até Jesus em certo momento diz: será que vocês não podem nem uma hora velar comigo? Olhe para cá, por favor, irmão. Se Jesus, que é Jesus, irmãos, olhe para cá, por favor. Se o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de virtude, disse: me ajude em oração, quem sou eu e quem é você para desprezarmos a ajuda do nosso próximo? Ele entendeu que a causa era difícil, chamou alguém para orar com ele. Eu vou terminar. Outra coisa que eu aprendo, sabe o que é? É que ele chamou alguém para orar, pastor, mas ele não chamou qualquer um para orar, porque existe um ditado popular e verdadeiro: diga-me com quem andas, que eu direi quem você és. Quem se mistura com porco, farelo. Quem se mistura com porco, farelo. Ou seja, ele chamou um companheiro para orar, mas ele não chamou qualquer um para orar com ele. Deus está falando com você nessa noite. Cuidado com quem que você está fazendo aliança. Cuidado com quem que você está fazendo aliança, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz: anda com sábio e sábio será. Mas se andar com fofoqueiro, fica fofoqueiro também. Se andar com pilantra, fica pilantra também. Se andar com ladrão, fica ladrão também. Se andar com porco, farelo come. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, arrume companheiros para orar, mas vigie com quem que você está fazendo aliança. Daniel chamou os seus amigos para orar. Jesus chamou os seus discípulos. Senaqueribe, ou melhor, Ezequias, chamou Isaías. E você? A pergunta é: você
Com quem que você está fazendo aliança? Com quem que você está orando? Quem é o seu companheiro? É crente? É homem de Deus? É mulher de Deus? Ou é alguém que quer brincar com o evangelho? Cuidado em nome de Jesus Cristo. Procure pessoas sérias para andar do seu lado. Tem muita gente que pega aquela passagem bíblica, vou finalizar, já disse isso algumas vezes. Ainda bem que eu não disse em quantos minutos finalizaria, né? Da mulher sunamita, eu vou terminar agora. E diz, quando Geazi chega e diz, como é que você vai? E ela diz, vai tudo bem comigo. Tem gente que pega essa passagem bíblica e diz, não, o crente não pode demonstrar fraqueza. E eu até preguei no começo sobre segurança. Mas esse texto bíblico não está dizendo que o crente tem que a todo momento falar, está tudo bem comigo, não. O texto está mostrando que nós temos que até confessar e até pedir ajuda, mas ver com quem que a gente está pedindo ajuda. Por quê? Jesus chega e diz, como é que você está? Ela diz, está tudo bem. Mas quando chega o profeta Eliseu, homem de Deus, e pergunta, como é que você está? Ela diz, não, está tudo errado, meu filho morreu, não te pedi filho nenhum, ou seja, dá o seu jeito em nome de Jesus. Ou seja, ela reconheceu e ela entendeu com quem que ela estava se comunicando. E eu quero repetir no nome de Jesus Cristo, toma cuidado com quem que você está fazendo aliança. Coloque-se de pé comigo nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Com quem que você está fazendo aliança? Hoje Deus te trouxe aqui para falar com você sobre o poder da oração. E qual é o resultado disso, irmão? O resultado, sabe o que é? É que depois que ele orou, é que depois que ele entregou no altar, a Bíblia diz que aconteceu pelo menos 4 coisas. A primeira coisa que aconteceu é que Deus ouviu a oração. E eu quero profetizar que nessa noite Deus também está ouvindo, vai ouvir a sua oração. A segunda coisa que aconteceu é que Deus enviou um anjo que matou 185 mil assírios, ou seja, Deus deu um grande livramento para o povo de Israel. E eu profetizo que Deus também vai dar livramento para a sua família nessa noite. A terceira coisa que aconteceu é que Senaqueribe voltou envergonhado para sua terra, para sua casa, e a Bíblia diz que os próprios filhos de Senaqueribe mataram ele, ou seja, o diabo foi envergonhado. E a promessa bíblica é que se teu inimigo vem por um caminho, por 7 caminhos ele voltará. Levante a mão para receber em nome de Jesus Cristo isso. Levante a mão para receber. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer que se o teu adversário vem por um caminho, por 7 caminhos ele voltará. Por 7 caminhos ele voltará, porque Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu as suas lágrimas. E a quarta coisa é que a Bíblia diz que o rei Ezequias foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Quem ora tem exaltação da parte de Deus, e quem crê nisso diga glória a Deus. E eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.